Gente querida, todo mundo aqui cresceu ouvindo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não é verdade? Isso aí é tão extraordinário quanto banal. É algo tão sublime que, pela repetição inconsequente, pela repetição inconsciente, pela repetição ignorante, pela repetição apenas repetitiva, pelo dogma não compreendido, nem pela fé, porém repetido e repetido e repetido, foi tão repetido que ficou vazio, que não significa mais nada. Foi tão repetido e foi tão desexplicado que quando a pessoa ouve essa afirmação, já pensa que vai ouvir aquilo que não significa nada. E se Jesus é quem a gente diz que Jesus é, ou se Jesus é quem a gente suspeita que ele seja, se Jesus tem alguma chance de ser o que afirmou que ele próprio era, então essa declaração dele é de importância absolutamente essencial. É uma espécie de E igual a MC ao quadrado, da compreensão do universo espiritual, do discernimento da natureza da luz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai, ninguém vem. Chamou toda viagem para o infinito para um encontro com Ele. Ninguém vem ao Pai. E desfilosofou, despsicologizou e desmoralizou o significado da interpretação quando ele diz eu sou. Tirou do plano do conceito, do plano da ideia, do plano da ética behaviorista, chamou antes de tudo isso para uma relação pessoal. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual o significado disso na realidade? Sem ser testa de folheto de presumida evangelização que você distribui nas rodoviárias e ônibus. O que é isso? Em que isso altera a existência de alguém? No cristianismo, essa se transformou a afirmação da maior jactância. No encontro com as culturas diferentes, com as civilizações distintas, se afirmava isso e todas as pessoas humanas eram julgadas a partir desta informação ou da não posse dela. Quem nascia na geopolítica dessa informação estava salvo. Quem nascia fora da geopolítica dessa informação estava perdido. Como perdidas estarão as crianças se não seguirem com o Anderson e com a Andréia. Cadê a Andréia? Está ali, Andréazinha, vai e as crianças com eles. Vão, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para a classezinha das crianças senão com ele. Podem seguir, maravilha. Ó, como tinha criança esperando aqui. Ó, pode entrar, porque larga aí a porta da classe das crianças. Podem ir. Vão com rapidez. Beleza.
Agora olha aqui para mim. Qual o significado disto? Eu não escrevo nada há muitos anos em qualquer coisa que eu vá falar na minha vida. Mas hoje, não por razões sublimes, mas porque eu estava com um imenso sono, eu resolvi escrever umas linhas rápidas, dizendo o seguinte, preste atenção. O caminho é onde se conhece a verdade. Você pode repetir isso comigo? O caminho é onde se conhece a verdade. Você pode substituir caminho por vereda. Quer repetir? A vereda é onde se conhece a verdade. Vereda como caminho, caminho como vereda. Como trilha da vida. Como decisão de chão a seguir. O caminho é onde se conhece a verdade. E a verdade é a vida como caminho. Repita comigo. E a verdade é a vida como caminho. Deu para entender? O caminho ou a vereda é a verdade. E a verdade é a vida como vereda, como caminho. É a vida como caminho que demonstra, que prova, que expressa, que explicita a verdade. A verdade é a vida como a única chance de que a verdade seja conhecida. A verdade só pode ser conhecida na vida. Não dá para a gente conhecer a verdade num mundo paralelo, tem que ser na implicação da existência. Pois é pelo modo como se caminha que se pode conhecer a verdade como vida e a vida como verdade. Repita comigo. Pois é pelo modo como se caminha que se pode conhecer a verdade como vida. E a vida como verdade. Bom, isto dito, ninguém compreendeu nada. Nada. Não me diga que você já compreendeu, porque você não compreendeu, você irá daqui a pouco. Por enquanto está aberto o caminho para o nascimento da criança. Mas ela não saiu da madre da consciência ainda. O que eu estou querendo dizer com isto? Antes de dizer isto, o que eu quero dizer, eu quero afirmar de onde procedem os nossos imensos enganos a respeito do presumido significado de eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vem do que o cristianismo nos ensinou nos últimos 1700 anos. Para levarmos em consideração a sistematização doutrinária que de 1700 anos para cá, do quarto século para cá, de Constantino para cá, varreu e lavou as nossas mentes, de todos nós. Não tem ninguém aqui com o mínimo de isenção para olhar para o Evangelho sem já estar totalmente pré-condicionado por esses 1700 anos de engessamento de percepções, de condicionamentos. Então, por exemplo, a gente nunca pensa em caminho como vereda e como caminho como experiência de ser. Quando a gente pensa em caminho, a gente pensa em moral,
em moral, em etiqueta de comportamento. Ele se desviou do caminho, da moral instituída. Eu sou o caminho significa, para essas cabeças, eu sou a moral instituída. E o Evangelho passa a ser entendido como um texto de uma moral, de uma média ponderada a ser praticada. Portanto, já não tem mais nada a ver com alguém que um dia disse eu sou. E em dizendo eu sou, apresentou a vereda contra a moral instituída, que o perseguiu e o matou. Quando a gente fala em verdade, o cristianismo nos condicionou a pensar em corpo de doutrinas. Não, ele não conhece a verdade. Por quê? Porque ele bate um tambor. Ele não conhece a verdade. Ele não conhece a verdade. Por quê? Porque ele não frequenta um culto, uma igreja. Ele não conhece a verdade. Porque ele não sabe nem quem foi Abraão, Isaac e Jacó. Ele não conhece a verdade, porque ele não sabe te contar nenhuma história, nem do Novo Testamento. Ele não conhece a verdade. Verdade, para tais pessoas, é um corpo de informação preferencialmente transformado numa sistematização doutrinária, num pacote. E vida. O cristianismo nos ensinou que vida é testemunho, como performance. Eu me lembro do tempo, quando eu me converti, que se dizia o seguinte: não, fulano pode ser até convidado para pregar porque ele tem vida. Agora, fulano não deve ser convidado porque não tem vida. Sabe como é que se definia quem cantava nos corais e grupos? Era quem tinha vida e quem não tinha vida. Quem tinha vida cantava, quem não tinha vida não podia subir. Ter vida ou não ter vida era ter performance. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, significando então dizer que para alguém chegar ao Pai, essa pessoa tinha que ter essas informações, esse condicionamento, essa cultura, essa configuração, tinha que entender caminho como moral, como média ponderada do grupo determinante, tinha que entender verdade como conceito, pacote, doutrina, e vida como performance. Bom, o resultado disso tudo é que ficou provado que Jesus, desse modo, não é o caminho, não é a verdade, não é a vida, porque deu tudo errado. Se a interpretação está certa, e durante 1700 anos se praticou a coisa correta, vamos para casa fazer outra coisa, porque ficou demonstrado, depois de 1700 anos, que o Evangelho estava errado. Porque não deu certo para ninguém. Não deu certo para indivíduos que creram assim, ficaram tarados, áridos e hipócritas. Moralmente tarados, filosoficamente áridos, comportamentalmente hipócritas. É o que a gente tem, é o que a gente vê. Portanto, não precisa nem se preocupar com o Pai. Ninguém vem ao Pai porque não tem Pai nenhum para conhecer, Deus nenhum para experimentar. Tudo isso é uma falácia.
Você vai precisar de mais 1000 anos para ter certeza de que isso tudo é uma falácia. É uma falácia. Porque Jesus absolutamente nunca intentou dizer o que se faz que ele diga sem que ele jamais tenha dito ou insinuado. Para Jesus, o conceito e a perspectiva é totalmente outro. Primeiro, não tem a ver com conceito. Para Jesus, tudo tem a ver com experiência. Se você abrir no Evangelho de João, na sua Bíblia de papel, ou na sua Bíblia eletrônica de celular, em João, no capítulo 7, no verso 14, você vai ver Jesus dizendo: se alguém quiser saber se a palavra que eu digo é verdade, pratique-a. Porque não existe nenhum meio, nenhum modo anterior, metafísico, não existe nenhuma perspectiva abstrata, não existe nenhuma imaterialidade, não existe nenhum caminho de conjectura que vá levar você à possibilidade de saber se o que eu estou dizendo é verdade ou não, a menos que você experimente. Pela fé. Que você se entregue. Que você ande na vereda. Caminho para Jesus significa a vereda do experimento. Do experimento de quê? Das doutrinas do cristianismo? Não! Claro que se Jesus é quem nós cremos que Jesus é, o cristianismo não é uma surpresa para ele. O cristianismo só não é o que ele chamou jamais e jamais chamaria de meu caminho. Não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver nem com o Papa Francisco, quanto mais com Jesus. É uma falácia. Para ele, se você quiser saber se é verdade, não é, vai para o seminário estudar teologia, ou faz um curso de psicologia cristã, ou dedique-se à filosofia, especialmente leia os pensadores do protestantismo para cá. Apaixone-se por Kant e você saberá o que é a verdade. Não. Você só vai saber se essa palavra é verdade se você tiver a coragem de botar o pé nela e andar. Do contrário, por qualquer que seja o exercício de conjectura, você nunca alcançará pegar, saber, provar, sorver e conhecer. Em Jesus não existe o conceito do conhecimento como uma construção e uma arquitetura intelectual. Para Jesus, todo conhecimento é experiencial. É absolutamente existencial. Tem que me alcançar. Eu tenho que ser possesso da experiência. Tem que se transformar em célula em mim. Do contrário, ninguém saberá se é verdade. Não há um igual a em nenhum ambiente abstrato. Só existe um igual a no ambiente do experimento da fé e da vida. Eu sou o caminho.
Eu sou a verdade. O caminho é onde se conhece a verdade. A verdade é a vida como caminho, que demonstra a própria verdade, pois é pelo modo como se caminha que se pode conhecer a verdade como vida e a vida como verdade. O caminho é vereda, portanto, onde se conhece a verdade como experiência. Ele disse, eu sou a verdade. Aí o cristianismo chega e diz, levante a sua mão e aceite a Jesus. Porque ele é a verdade. Aí o cara sentado aí não sabe acerca do que Jesus é. Em relação a que ele se posiciona. Não sabe nada, se ele tem um caráter, se ele tem uma vontade, se ele tem um caminho, se ele tem uma vereda, se ele tem um ensino, se ele tem uma consciência a ser absorvida, não. Ele vira só um nome. E a esse nome exaltado e poderoso se pede que você levante a mão e o aceite. E seja batizado para que você seja magicamente salvo. Não foi assim que ensinaram a você? E você está aqui até hoje sem saber o que você está fazendo com Jesus. Até hoje. Você defende o que ele não defende, você se entrega ao que ele não se daria, você briga por aquilo que ele disse que não é um bom combate, você pratica tudo quanto ele disse que não é caminho de vida, você defende as ideias em relação às quais o Evangelho se mostra antagônico, e você se acumplicia com tudo quanto ele chama não vida. Mas assim mesmo, porque você levantou a mão e a gente jogou água na sua cabeça, você acha que você é da verdade. Ah, que pena que meu pai, pastor, ore por ele até hoje não conhece a verdade. Quase sempre me dá uma raiva. Você vê aquele idiota te dizendo isso, para um velho que o sustentou, cuidou dele, mantém a malandragem dele, às vezes até hoje. Para ele vir para cá falar essa idiotice. Não ama ninguém, não ama nem as meninas que ele come. Não ama. Mas o pai dele, como não frequenta aqui, não conhece a verdade. Como não me curte no Facebook, não conhece a verdade. Idiota. O que é verdade? Esse corpo de ensino mambembe que você passa para outros, pelos quais você divide o mundo, de quem é de Deus e quem não é de Deus. E você conhece a verdade porque levantou a mão. E existe como um pagão batizado, sem consciência de nada, e sem experiência de Deus na vida. Verdade. Verdade para Jesus, que não tinha nada a ver com o Cristo do cristianismo, eram aquelas bobagenzinhas que ele ensinava, porque ele era aquilo. Ele disse, perdoem até 70 vezes 7, porque ele é aquele que andava perdoando o mundo. Isso é a verdade. Se você vive assim, você é um ser da verdade. Se você não vive assim, você não conhece a verdade. Verdade para ele eram aquelas bobagenzinhas. Ame sempre. Ame e não se preocupe com nenhuma lei, porque o amor não transgride e não passa sobre o próximo. Você quer saber um bom critério para amar?
busque primeiro e realize ao outro todo aquele que seja o bem que você gostaria que fosse feito a você. Para ele, é esse tipo de bobagemzinha que é a verdade. Não julgueis, não botem ninguém no inferno, não demonizem ser humano algum. Andem com o coração quebrantado, olhando para vocês mesmos. Para ele, isso era verdade. Recebam, acolham, sejam hospitaleiros com aqueles que buscam um lugar de perdão nas proximidades da existência de vocês. Isso é verdade. Sejam prudentes. Não deem aos porcos as vossas pérolas e nem atirem aos cães o que é santo. Andem moderada e ponderadamente, discernam a natureza das pessoas, sem julgá-las para lugar nenhum da vida. Apenas sejam sensatos em relação à realidade. Isso é verdade. Sejam discretos. Quando orarem, saibam, vosso Pai Celeste sabe o que necessitais. Não repitam, não achem que Deus vai ser molestado pela mantra. Descansem e creiam e confiem. Isso é verdade. Saibam que o amor que o Pai vos tem é o mesmo que Ele também tem por aquele a quem você não consegue amar. Isso é verdade. Essa verdade não nasceu no Monte Olimpo. Nem é filha de abstrações. A verdade em Jesus tem que ser transformada em relação humana, em olhar, em atitude. Não na relação com conceitos, porque não existe verdade de Deus para ser tratada como conceito. A verdade de Deus existe como aplicação do amor nas nossas relações. Isso é verdade. Eu sou o caminho, e o conhecimento da verdade é na experiência do caminho. E ele prossegue e diz: caminho, verdade e a vida são sinônimos no Evangelho. O cristianismo tentou separar até essas palavras na nossa cabeça. Você já ouviu alguma pregação onde o cara diz: eu tenho 3 coisas para vos dizer. A primeira, Jesus é o caminho. É o caminho porque sem Ele está todo mundo perdido. É o caminho porque... Segunda coisa vos dizer, Jesus é a verdade. É a verdade porque só Ele ressuscitou dentre os mortos. Aí começa o discurso da verdade. E agora Jesus é a vida porque sem Ele está todo mundo no inferno. Você já ouviu isso muitas vezes, já ou não? Como diz o povo por aí, amém ou não amém? Já ouviram demais esse negócio por aí. Só que no Evangelho, caminho, verdade e vida são sinônimos. Porque o caminho é onde se conhece a verdade, e a verdade é a vida como caminho que demonstra a própria verdade, pois é pelo modo como se caminha que se pode conhecer a verdade como vida e a vida como verdade. Como é que você vai separar isso? É querer separar corpo, alma e espírito. Não dá. O overlapping, a
interpenetração indivisível. Para se ter um, tem que se ter tudo. Para entender um, tem-se que entregar-se ao todo. Caminho é a experiência da verdade. Verdade é o caminho como vida. E vida é o fruto da verdade. O que isso significa quando se chama tudo isso para a jornada de hoje, de amanhã, de depois e de sempre? Ninguém está vivendo na verdade se não der o fruto da verdade no Evangelho, você entendeu? Não existe essa coisa de você dizer, puxa, que é um homem que sabe tanto a verdade, pena que ele não pratica nada. Esse cara não conhece a verdade. Ele pode ter teorias a respeito disso, que até ética e estética e exteriormente coincidam com o que você chame de verdade, mas a verdadeira manifestação da verdade está para além do conceito. Você só tange a verdade como fruto. Fruto. Deu fruto, a verdade está nele. Não deu fruto, a verdade não está nele. E que fruto é que se vai dar? Que fruto é que se vai dar? O fruto é amor. Amor. Alegria. Essencial. Que não tem nada a ver com estímulos circunstanciais. É uma latência eterna em nós. Alegria. Paz. Fruto da paz. Justiça. Não legalismo, mas equidade mental. Longanimidade, generosidade, paciência esperançosa acerca do bem que pode ainda visitar a muitos, ou a todos, ou até ao seu maior antagonista. Bondade, fidelidade. Fruto da verdade na vida tem que se manifestar desse modo. Mansidão, autocontrole, autodominação. Isso é o fruto da verdade em mim. Perdão, coragem, decisão, fé, desassombro, certeza do meu pertencimento a Deus e da minha indivorciabilidade dele. Isso tudo por causa de sabermos que Jesus é como o Evangelho nos apresentou. Dos teus pecados eu já nem me lembro mais. Filha, estão perdoados os teus pecados, vai, não peques mais. Nem eu tampouco te condeno. Vê, não faças mais assim para que não te suceda coisa pior. Aquele que vem a mim, de modo algum eu o lançarei fora.
Aquele que vem a mim, ninguém o arrebatará das minhas mãos. Essa relação com Ele está consumado. Todo escrito de qualquer tipo de dívida e de débito, de consciência que você possa ter tido, foi levado na cruz, rasgado. Creia, você está perdoado. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Mergulhe no Pai em mim. Agora imagine, se isso fosse conhecido, provado, experimentado, imaginem se nós seríamos como nós somos. O cristianismo provou que o Jesus que não é o caminho, nem a verdade, nem a vida, que é apenas a moral social, o conceito doutrinal e a performance exteriorizada, produziram apenas os maiores tarados, os maiores doentes, os maiores reprimidos, os maiores recalcados e os mais infelizes existencialmente de todos os homens. Você já notou que toda angústia da humanidade nasce justamente desse berço judaico-cristão, aonde a relação deixou de ser com a pessoa de Jesus, aonde o caminho deixou de ser a vereda da vida, todo dia, onde a gente pela fé se entrega. A verdade deixou de ser, na realidade, a obediência simples aos princípios de mente, de atitude, de espírito, de perdão, de acolhimento, de verdade e justiça, e passou a ser só conceito teológico. E a vida deixou de ser o frutuar das consequências desse benefício, produzindo essa graça que nos torna gente inteira, humanos crescentemente abundantes em Deus, e passou a ser moral, conceito e performance, e a gente secou e se desesperou, e as grandes produções da humanidade que nasceram desse berço são as mais angustiosas que a civilização humana já produziu. O Oriente não produziu nenhuma filosofia tão angustiosa. Em lugar nenhum. Como essa, de desespero. As nossas psicologias são de angústia. Nossa existencialidade é de pavor. Os nossos pensadores são filhos da inquietude, do desespero, do desassossego. Só pode ter algo radicalmente errado. Quanto mais ocidentalmente cristianizados, mais angustiados, cumprindo a profecia de Paulo, que disse, se vocês retirarem da base de tudo essa alegria do Cristo vivo, que ressuscitou de entre os mortos, se vocês retirarem da base de tudo o caminho como vereda de entrega, de prática, a verdade como o ensino da vida, simples, e a vida como o fruto dessa experiência, produzindo bem a vocês e a todos mais em volta. Se vocês tirarem isto da base, Paulo diz em 1 Coríntios 15, vocês se tornam os mais infelizes de todos os homens. Profecia cumprida. Desespero completo. Agora, claro, a gente não veio aqui hoje à noite a não ser para que essa palavra se transforme num esbofeteamento do amor de Deus em nós, nos chamando à simplicidade do que acabou de ser dito. Gente, Jesus
é para ser seguido aonde a sua vida acontece. O que ele espera que você pratique é isso que a religião chamou de bobagenzinhas do Evangelho. Esqueça tudo que você aprendeu e simplesmente creia que felizes são os abertos, os eternamente ensináveis, os humildes de espírito, os que se deixam apaziguar, controlar, massificar pelo amor de Deus, os que têm fome e sede de justiça para outros, os que existem para serem mediadores pontífices relacionais, porque creem no fruto da paz, os que não têm nenhum pudor de se solidarizarem, de se emocionarem com a dor humana ou com o sentido da vida, de chorarem com os que choram e alegrarem-se com os que se alegram, e que não negociem as suas consciências por causa de acomodações. Esses são os bem-aventurados, esses são os felizes, esses têm gosto, esses são sal, esses dão paladar à vida. Esses produzem luz como fruto de graça. Esses são caminho, verdade e vida. Se é isso que você está procurando, é só isso que em nome de Jesus eu tenho a oferecer. Se não é isso que você está procurando, você não precisa voltar domingo que vem, porque eu vou continuar tendo apenas isso para oferecer. O meu trabalho aqui é como de uma stripper. Eu sou uma stripper. Vocês não sabiam, não? Faz 43 anos que eu sou uma stripper, um stripper. Eu tiro a roupa, posso até tirar de modos diferentes. Tem dias que eu tiro pelo sapatinho. Tem dias que eu tiro pela camisa. Tem dias que eu tiro primeiro logo a calça. Mas no fim, minha gente, não tem surpresa. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Vocês não vão encontrar nada mudado. É Jesus o tempo todo. E a mensagem pode vir como vier, vai te conduzir para esse encurralamento. E eu não tenho nenhum pudor de dizer que será assim sempre. Porque é só nisto que eu creio. Agora, curve a sua cabeça. Deixe alguma coisa ser decantada para o seu coração. Alguma coisa. A gente já foi tão entupido, tão condicionado, tão blindado. Já foram postas tantas camadas espessas e impenetráveis. A nossa mente tem tanta dificuldade de compreender o que é simples. Senhor Jesus, é só porque nós cremos, eu creio, neste eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Só porque eu creio que não é uma viagem de mim para mim, do cérebro para o cérebro. É uma relação pessoal. E decorre dessa confiança. E eu só saberei, só sei que é verdade, porque botei o pé na vereda, no caminho. Quem quiser saber, coloque o pé e ande, prove.
e pratique o ensino da lei da vida. Amor, perdão, misericórdia, compaixão, verdade, justiça, decisão de andar livre, de ser o capitão da sua consciência, submisso apenas ao amor de Deus, para que o fruto da vida se manifeste em nós. Do contrário, nós daremos muitos frutos de existência, amargos e híbridos, mas nunca produziremos o fruto da vida. Porque ele só nasce dessa natureza descrita. Ajuda-nos a compreender, a acolher e a termos o coração simplificado pela fé para compreender. Eu quero ter a alegria dessa prática até o último dia da minha vida. Cada dia eu estou mais absolutamente impregnado da certeza de que Tu és o caminho, a verdade e a vida. E que isto não é uma doutrinação ocidental. Essa é uma experiência entre Ti e os corações humanos, entre quem já soube do Teu nome e até pessoas em milhões de lugares onde o Teu nome não chegou. Mas o caminho, a verdade e a vida estão presentes. Não chegou a tua informação, mas a tua pessoa está presente. O teu espírito está presente. Permite que nós que temos a informação, que temos o acesso, não sejamos os mais entupidos de todos os seres humanos. É o que eu te peço. Em Teu nome. Amém.